A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do nosso estudo sobre a justificação. Eu quero fazer uma oração antes da gente começar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela semana que passou. E pedimos que o Senhor nos abençoe nessa semana que está se iniciando, que a graça do Senhor seja com todos nós e que nós possamos, Senhor, nos alegrar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, justificação. Nós, no último estudo, nós terminamos perguntando, como é possível para Deus justificar o pecador e não perverter a sua justiça? Porque o pecador é um injusto. E aí nós nos confrontamos com essas duas coisas aqui, a justiça de Deus e a graça de Deus. Será que que Deus resolve este enigma? Bem, nós precisamos começar dizendo que ninguém pode se justificar diante de Deus, porque todos são pecadores, indistintamente, todos são pecadores. Em Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso aqui é uma conclusão de todo um raciocínio feito pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, nos primeiro e segundo capítulo. Ali Paulo escreve a igreja que estava em Roma, que era uma igreja mista, composta por judeus convertidos e gentios, ou seja, romanos, aqueles que não eram judeus. E então ele escrevendo a esta igreja, posto que aqueles que eram os judeus que faziam parte dessa igreja, apesar de convertidos, de crerem em Jesus, eles ainda estavam muito apegados às prescrições da lei de Moisés. Então Paulo, nesses dois primeiros capítulos, ele mostra que todos aqueles que não são judeus, ou seja, todos os gentios, todas as pessoas de todas as nacionalidades estão condenadas. Também no capítulo seguinte, no capítulo 2, ele mostra então que todos os judeus, de igual modo, estão condenados. Por quê? E aí ele conclui, porque todos pecaram, judeus ou gentios, brasileiros, japoneses, ingleses, americanos, não importa, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos porque nós herdamos de Adão, lá no princípio. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado nos escravizou. E então passou a fazer parte da nossa natureza. E estes são dois motivos para a nossa absolvição diante do tribunal de Deus. O primeiro é o nosso relacionamento com Adão, posto que todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E quando o pecado entrou no mundo, como eu disse agora há pouco, o pecado contaminou todas as pessoas. Contaminou Adão, Eva e todos os seus descendentes, inclusive a mim e a você. Por isso, todos pecaram. E, em segundo lugar, o nosso relacionamento com Cristo. Quando nós resolvemos quebrar
sabe? Esse relacionamento com Adão, para nos relacionarmos com Jesus Cristo, que é chamado de segundo Adão. Então, aí é que acontece a nossa justificação. Vejamos então como é, o nosso relacionamento com Adão. E aí vem a pergunta: nós somos pecadores porque pecamos? Ou pecamos porque somos pecadores? Muita gente acha que é pecador porque peca. E é verdade, né? Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. Mas será que é isso mesmo? Ou é o contrário? Nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. Então, o que nós temos a dizer é que, assim, fazendo uma comparação bem pobre, né? Mas uma comparação. Assim como ninguém precisa ensinar o cachorro a latir, o cachorro nasce, aqueles grunhidos do cachorrinho, à medida que ele vai ganhando idade, ele aprende a latir naturalmente. Ninguém ensina o cachorro a latir. Também, ninguém precisa ensinar o ser humano a pecar. O ser humano aprende naturalmente a fazer as coisas erradas. Aprende naturalmente a pecar. Começa o bebezinho lá, que quando ele deseja algo, ele não tem como, ele não consegue, ele não sabe como se comunicar com a mãe. Então o que ele faz? Ele chora. E aí ele aprende a fazer manha, chorar sem necessidade. Pecado. Quando alguém tira o bico, a chupeta da boca dele, o que ele faz? Muitos bebês, eu já vi isso acontecer várias vezes, ficam vermelhos de raiva e eles choram, grita e berra. Pecado. Ele não sabe que é pecado, mas é pecado. O pecado está incrustado na nossa natureza humana. E a origem dele é o jardim do Éden. É uma questão de natureza, sabe? Nós não somos pecadores porque pecamos, ao contrário. Nós pecamos, nós não conseguimos ficar sem pecar durante muito tempo, porque já nascemos pecadores. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem como fugir. Todos nós pecamos e todos nós necessitamos urgente e cabalmente da glória de Deus se manifestar a nós. E aí então, quando essa glória de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, e nós abrimos o nosso coração para Ele, nós somos justificados. Com Adão e Eva foi diferente. Enquanto Adão começou sua vida com uma natureza pura, pois a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nesta imagem e semelhança está incluída pureza, santidade. Nós começamos com a natureza impura. Apesar de que na nossa origem nós fomos criados em santidade, mas por causa do pecado a nossa natureza caiu. A natureza caída, impura, depravada. Alguns chegam a dizer que a depravação humana por causa do pecado, ou que o pecado trouxe uma depravação tão grande ao ser humano, que é impossível ao homem, ao ser humano, sequer dizer sim para Jesus, de sua livre e espontânea vontade. É necessário que Deus lhe dê uma graça antes para que ele possa fazer essa escolha, que Deus dê a ele, que é o que nós chamamos até da fé, para que ele exerça essa fé,
para dizer sim para Jesus, ele precisa que Deus lhe dê alguma coisa de graça para que ele tenha condições de escolher de livre e espontânea vontade. Deus nos justifica, né, com base na nossa total impossibilidade de justificação. Ou seja, como é impossível de nos justificarmos diante de Deus, seja através das nossas boas obras, seja através da nossa religião, seja através de qualquer coisa. Então Deus nos justifica com base nisso, o que eu disse agora mesmo, da depravação humana, né? Deus não nos deixou sós, Deus te ama. Né? Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós chegamos nesse ponto do nosso relacionamento com Cristo. Nós vimos o nosso relacionamento com Adão. Agora, o nosso relacionamento com Cristo. Jesus Cristo, né? Ele é o último Adão. É chamado de último Adão. Porque ele entrou nesse mundo sem a deficiência trazida de uma natureza pecaminosa, né? E viveu toda a sua vida retamente diante de Deus e dos homens. Alguns perguntam, mas se ele nasceu de uma mulher, por que ele não tinha pecado? Porque quem pecou foi o homem, foi Adão. Né? E por isso, Jesus não teve um pai terreno, ele teve um pai adotivo, que foi José, mas ele não teve um pai terreno, o pai biológico, né? Ele teve uma mãe biológica, Maria, a Virgem, né? Mas por que ela foi a Virgem que deu à luz? Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não houve a participação do homem. Portanto, ele nasceu com a natureza totalmente pura, sem pecado, e viveu a sua vida assim. Né? E baseado nesse fato, Deus se predispõe a absolver todos os pecadores. Tanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa, né? Nos absolver de todos os pecados originados do nosso relacionamento com Adão. A prova seria a sinceridade da pessoa quando ela mostra que não concorda com a rebelião de Adão. É aquele momento em que a gente faz essa escolha. A gente percebe que tem levado uma vida errada, uma vida longe de Deus, uma vida sem Deus, né? Uma vida de pecados, e a gente então chega à conclusão que essa vida não é boa, que eu não quero mais esta vida, eu quero a vida com Deus. Então nós estamos nos rebelando contra Adão, a influência de Adão. E a nossa justificação, então, depende da nossa decisão de rejeitarmos a nossa filiação com Adão e buscarmos a filiação em Jesus, o último Adão. Em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, nova criatura. Ele veio para o que era seu, diz o apóstolo João, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está em Cristo, você é de fato filho de Deus, filha de Deus. Deus nos justifica
dos pecados e nos dá uma nova natureza. Ou seja, ele transforma a nossa natureza, né? Como diz o apóstolo Paulo. Ele diz, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo passou. Agora, uma coisa interessante, né? Nós não vamos entrar nesse mérito, não vamos entrar nessa discussão, mas se você olhar o texto no grego original, a palavra nova criatura, aqui ó, é uma palavra, ou melhor, não a nova criatura também, mas é outra coisa. As coisas antigas passaram. A palavra é parerkomai, que tem o sentido, dentre outras coisas, não é o sentido de passou, sabe, daqui para lá, não é esse sentido, mas o sentido de qualidade, sabe? Tem a ver com uma coisa que estava, como eu diria, uma mudança, né? Uma mudança de qualidade. Não é uma mudança de lugar simplesmente, ou uma mudança de posição, uma mudança de qualidade. As coisas antigas, né? Pecado, já não é. Aí nós chegamos ao outro ponto, né? Que nós podemos ver. A justificação dos escritos de Paulo. Para Paulo, justificação é o ato fundamental de bênção da parte de Deus, porque ela nos salva do passado, né, de tudo aquilo que ficou lá atrás, e nos assegura do futuro, daquilo que virá. De um lado, isso significa o cancelamento das nossas dívidas contraídas em Adão. Todos pecaram. Né? Do outro lado, significa aceitação, uma nova filiação, uma nova posição, né? E uma herança em Cristo, segundo diz Romanos capítulo 8, versículos 31 a 35. Lá está escrito assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, é Cristo Jesus quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Mas nós aqui está falando de tribulação, de angústia, perseguição, fome. Né? São necessidades, né? Nudez, perigo, violência. A espada fala de violência, mas não fala de pecado. E aí, então, nós chegamos a isso. A importância da fé. A importância que a fé tem na nossa justificação. Assim nós chegamos ao final dessa segunda parte, né? E obrigado por vocês estarem conosco e que o Senhor abençoe vocês. Até o próximo estudo, se assim o Senhor desejar. Amém? Que Deus te abençoe.